Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para avaliação integrada e eu dividi essa aula em dois momentos. Eu, particularmente, espero que dê tempo. No primeiro momento, mais ou menos 30 minutos, eu vou repassar alguns pontos em momento. Eu vou fazer algumas poucas questões com vocês para a questão de fixação de conteúdo. E como vocês sabem, né, vocês já fizeram a prova integrada, é uma prova de, basicamente, múltipla escolha. Então, eu trouxe 5 questões até que tranquilas de múltipla escolha para fixação de conteúdo mesmo. Então, vamos iniciar a nossa revisão. Bom, primeiramente eu trouxe a questão dos princípios contratuais, que são aqueles que vão reger todas as relações contratuais que forem firmadas entre as partes. Eles devem estar sempre presentes, porque o princípio vai ser aquele alicerce que vai, digamos assim, segurar todo o resto. Se você violar um princípio é tão danoso quanto violar uma própria norma. Então, são previstos estes princípios para a questão das relações contratuais, para que elas sejam realizadas da melhor forma possível. Com relação ao primeiro princípio, é o princípio da liberdade contratual. O princípio da liberdade contratual, ele diz que as partes possuem autonomia para decidir no âmbito privado. O que seria isso? Significa que as partes possuem a liberdade de acertar entre elas o que elas vão contratar e o que elas não vão contratar, o que elas vão fazer e o que elas não vão fazer, quais vão ser as regras daquele contrato. E, basicamente, em regra, elas possuem a liberdade de pactuar, de contratar aquilo que elas acharem, aquilo que elas quiserem. E é isso que diz esse primeiro princípio. Pegando o gancho dessa questão da liberdade contratual, entra a questão do pacta sunt servanda, que vai dizer, literalmente, que o contrato faz lei entre as partes. Ok, as partes elas podem contratar aquilo que elas bem entenderem, mas, uma vez estipuladas as obrigações, essas partes são obrigadas a cumprirem com aquilo que elas prometeram fazer. Levando em consideração que, caso isso seja descumprido, podem haver sanções para aquele descumprimento de regra. Sobre a questão da função social do contrato. Os contratos, eles não são mais interpretados única e exclusivamente no meio deles. É claro que, até por conta dessa questão da liberdade contratual, eles têm meio que um microcosmos, entre muitas aspas, porque, em regra, que seria o próximo princípio, o contrato ele só vai gerar efeito entre as partes envolvidas naquele contrato. Não tem por que eu sofrer com alguma coisa que o Zezinho da esquina contratou. Mesmo que eu não tenha concordado com aquilo, o que eles pactuaram não pode me prejudicar ou prejudicar a sociedade. Sempre vai prevalecer o interesse público sobre o privado. Então, a partir do momento que se percebe que aquele contrato ele está prejudicando de alguma forma esse grande interesse público, está prejudicando outras pessoas que não sejam as partes, é importante que se saiba que estaria violando esse princípio que é relativamente novo. Ele não estava previsto no Código Civil anteriormente, que é o da função social do contrato. Pegando o gancho também do que eu mais ou menos expliquei, é o princípio da relatividade das relações contratuais, que diz que, em regra,
Obrigações e efeitos são restritos às partes do contrato. Foi o que eu disse. Não tem por que um terceiro sofrer com as obrigações, os efeitos de um contrato que ele não estava presente no momento da sua formação, que ele não estava presente no momento da definição de obrigações. Então, ele não pode responder, ele não pode sofrer esses efeitos, uma vez que o contrato não condiz a ele. O princípio da boa-fé objetiva, que é o que dita que os contratos precisam ser regidos, pactuados de acordo com lealdade, cooperação, faltou um espaço ali, lealdade e cooperação antes, durante e após a conclusão do contrato. Lembrando que a boa-fé objetiva se diferencia da boa-fé subjetiva, porque a boa-fé objetiva é aquilo que diz respeito ao que você exterioriza, aquilo que você efetivamente faz para cumprir com o contrato de maneira leal e com cooperação com aquelas partes. A boa-fé subjetiva é aquilo que o sujeito pensa, que diz respeito ao seu interior. Então, você pode odiar a outra pessoa com quem você contratou. Você não concorda com ela, você não gosta dela, vocês têm uma briga assim eterna, você deseja coisas ruins para aquela pessoa, mas na circunstância, na hipótese do contrato, você não faz nada que possa prejudicá-la, que possa vir a causar algum prejuízo para aquela pessoa. Isso é boa-fé objetiva. Por mais que você esteja pensando alguma coisa que fere o princípio da boa-fé, você não está fazendo nada efetivamente para que isso seja ferido. É aquilo que você demonstra do contrato, não necessariamente o que você sente. Por último, o princípio do consensualismo, que diz que os contratos, assim como os negócios jurídicos, eles são pactuados acima de um acordo mútuo de vontades. Não tem por que eu contratar se eu não concordo com aquela pessoa, se eu não, se eu não quero alguma coisa que foi acordado. Enquanto não tem esse acordo, essa concordância, o contrato não pode ser firmado. Ele pode até estar sujeito a algum tipo de nulidade ou anulabilidade. Agora, outro ponto importante de se frisar também, a relação dos vícios contratuais. Existem dois tipos de vícios contratuais que podemos encontrar na questão contratual. O primeiro deles é o vício redibitório, que consiste num defeito oculto em objeto de contrato comutativo, que deve existir no momento da alienação. Ou seja, no momento em que você está dando aquele objeto, você está alienando aquele objeto, o vício ele já deve existir. Ele não pode ser posterior à alienação, porque senão presume-se que o objeto que, que recebeu, né, a coisa, e segue-se a máxima de que a coisa aparece para quem é dono. Desse modo, o vício redibitório precisa apresentar um defeito oculto antes do momento da alienação ou um defeito de difícil constatação. Pode ser um dos dois. Esse defeito especificamente vai tornar a coisa imprópria, ou seja, a pessoa não vai mais conseguir usar aquela coisa para aquilo que ela queria, ou vai diminuir drasticamente o seu valor econômico. Como, por exemplo, um carro com um defeito no motor, e esse motor precisa passar por uma série de consertos. Tipo, ele está funcionando, mas aquele defeito específico faz com que o valor dele diminua. Eu não entendo de carro, estou supondo. Mas, enfim, é algo nessa lógica. Pode acontecer duas coisas a partir da percepção, do reconhecimento do vício redivitório, desse defeito oculto.
A parte que percebeu, né, ela pode ou devolver a coisa e pedir a restituição integral do preço, no caso de ter sido a coisa considerada imprópria. Ou ela pode pedir o abatimento daquele preço, no caso da coisa ter seu valor diminuído. Se o valor diminuiu, eu não preciso mais pagar aquela quantia que a gente estipulou, então eu peço o abatimento do preço. É isso que pode acontecer. Importante salientar também de que se o alienante, a pessoa que te vendeu a coisa, sabia daquele vício, não necessariamente vendeu, né? A pessoa que te deu o bem sabia daquele vício, ele também vai responder por perdas e danos. Outro tipo de vício contratual é justamente a figura da evicção. O que é a evicção? A evicção é um vício de direito, porque ele se caracteriza com a perda de um bem em razão de uma sentença por direito anterior de terceiro. Ou seja, você vai perder o bem porque uma sentença judicial declarou que aquele bem, na verdade, nunca foi seu. Uma pessoa já tinha um direito sobre ele antes de você, só que por algum motivo aquele bem não estava com ela. E agora você vai ter que devolver o bem para o proprietário definitivo. As partes presentes na evicção que sofrem com a evicção são chamadas de alienante, que é a pessoa que vai te vender a coisa evicta, o evicto, que é o comprador, e o evictor, que é o terceiro interessado, a pessoa que efetivamente possui direito sobre aquele bem. O adquirente, aquele que vai comprar a coisa evicta, também chamado de evicto, ele tem direito de se voltar contra o alienante para que ele possa restituir eventuais perdas, danos e outros prejuízos decorrentes daquele vício. E é importante salientar que o alienante ele tem a obrigação de fazer essa restituição, ele não se exime de responsabilidade. O único momento que ele vai se eximir da responsabilidade de ressarcir o evicto vai ser quando houver uma cláusula expressa alertando o comprador de que ele pode estar sujeito à evicção e o comprador assume esse risco. Daí ele não precisa ressarcir qualquer coisa. A única coisa que ele vai ter que devolver vai ser o valor pago pelo comprador, porque senão vai acontecer enriquecimento sem causa. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa para mencionar vocês da evicção. Não, eu acho que com relação à evicção é basicamente isso. É o geralzão mesmo, é só para relembrar, porque eu estou explicando certinho da evicção numa monitoria passada. Com relação a uma das formas de extinção contratual, exclusivamente pela resolução por onerosidade excessiva. A resolução por onerosidade excessiva, como eu já falei, né, é uma das formas de extinção contratual que exige de alguns requisitos para que possa ser alegada na ação. Esses requisitos são justamente o contrato que deve ser de execução diferida ou continuada, alteração radical nas condições econômicas objetivas em comparação à celebração, ou seja, do dia que foi celebrado o contrato ao momento atual, as condições econômicas devem ter mudado muito para poder justificar a resolução por onerosidade excessiva. Excessivo benefício para um e extrema onerosidade para outro é justamente essa falta de equilíbrio de obrigações e a imprevisibilidade, que é um requisito muito importante.
Se o evento for previsível, se essa diferença de obrigações acabar advindo de um evento previsível, essa não é possível, como que eu falo? Alegar resolução por onerosidade excessiva, porque ela precisa exclusivamente vir de um evento caracterizado pela imprevisibilidade, como, por exemplo, guerra, situações de calamidade pública, como enchentes, incêndios, terremotos, não sei, mas basicamente isso. E quais são as consequências dessa resolução? A resolução por onerosidade excessiva possui efeito ex nunc, ou seja, não retroage a data da celebração, atingindo apenas as prestações vencidas, particularmente mais onerosas, ao longo do processo. É prevista a possibilidade de extinção contratual ou a revisão do valor a ponto de restabelecer a equidade contratual. Se for possível entrar em um acordo para que tanto o contratante quanto o contratado cheguem num equilíbrio, se eles restabelecerem essa obrigação a ponto de ajustarem os valores para não ficar mais caro para um, mais caro para outro, isso também é uma forma de resolução do problema sem necessariamente extinguir o contrato. Mas está como forma de resolução por está como uma forma de resolução contratual justamente porque uma das opções é extinguir o contrato por conta desse fato. Com relação à doação, agora passando para a parte da doação, né? Uma geralzona sobre o que é a doação, que é justamente o contrato onde o doador vai transferir bem ou vantagem ao donatário sem qualquer remuneração, é aquela hipótese em que você entrega alguma coisa para alguém única e exclusivamente porque você quer dar alguma coisa para essa pessoa. Existem alguns elementos previstos nesse contrato que devem estar presentes, né? Que no caso é o animus donandi, a vontade de doar, e a aceitação do donatário, que pode ser expressa, tácita, presumida. Já expliquei várias vezes a diferença entre aceitação expressa, tácita e presumida. Então, só para passar por cima, a aceitação expressa é aquela que é exteriorizada pelo donatário. A aceitação tácita é aquela que não é exteriorizada pelo donatário, mas as ações dele, os atos dele, presumem a aceitação. Um exemplo seria justamente não negar. Então, presume-se que ele aceitou. E, por último, a aceitação presumida do donatário, que é quando o doador estipula um prazo para que ele possa se manifestar. Caso contrário, a doação se dará como aceita. Se o donatário se manifestar nesse prazo, a doação pode ser dada como não aceita, né? Porque ele vai falando, não, não quer, não sei o quê. Mas, passado esse prazo, se o donatário permanecer em silêncio, a doação passa a ser presumidamente aceita. Sobre as modalidades de doação, existem algumas. Na doutrina eu acho que tem até mais, mas eu trouxe algumas que eu acho mais importantes, né? E são as principais. Primeiramente, a doação pura, que é aquela sem qualquer tipo de encargo, sem qualquer tipo de obrigação a ser prestada pelo donatário. A doação modal, que é aquela que vem junto de um encargo, que é a obrigação que o donatário vai ter que cumprir para poder
usufruir da coisa doada, digamos assim, para ter direito à coisa doada. A doação por subvenção periódica, que é aquela continuada e pode parar a qualquer momento. Normalmente é feita com dinheiro e a pessoa está querendo, digamos assim, ajudar alguém com uma quantia de dinheiro todo mês ou toda semana e ela não cobra nada de volta, ela só está lá ajudando. A doação remuneratória, feita por um ato de gentileza, objetivo de retribuir serviço não cobrado, é quando você quer muito retribuir mesmo, agradecer por alguma coisa que fizeram para você e acabaram não cobrando e você se sentiu na obrigação de retribuir. Então, você faz a doação, né? A doação propter nuptias, que é para um casamento futuro, sendo que a efetivação e a efetivação não, perdão, a efetiva celebração do casamento é uma condição suspensiva, não acontecendo o casamento, a doação fica sem, digamos assim, sem efeito. A doação universal, que não é permitida pela legislação brasileira, porque acima de tudo isso está a questão da dignidade da pessoa humana, e o ser humano precisa de um mínimo para poder viver. Então, você não pode dispor de todo o patrimônio em doação e não separar nada para você. E, por último, a doação ficta, que é aquela em que se presume a aceitação do donatário. E ela é muito comum na questão de doação para absolutamente incapaz, que é aquele exemplo de doação pura, sem qualquer tipo de encargo, para alguém absolutamente incapaz. Não é preciso a aceitação por representante, pela incapaz, porque ela não vai trazer qualquer tipo de malefício para aquela pessoa. É apenas um grande presente. Então, nesses casos em que a doação não exige da permissão, da aceitação do donatário, porque ela é presumida, é denominada doação ficta. Passando um pouco mais para frente, agora um ponto mais específico do contrato de locação, que é a questão da ação renovatória. Eu vou passar bem por cima, que a ação renovatória, ela acontece muito na questão de em, em ocasiões de locação empresarial, porque comprar um imóvel é bem caro e às vezes não compensa, então é mais comum as pessoas alugarem o ponto empresarial. Existem alguns requisitos para que seja possível pleitear essa ação renovatória, que é quando você vai renovar automaticamente o seu contrato de locação daquele imóvel sem necessariamente ter a concordância do seu locador. Porque o, a legislação brasileira, né, ela busca justamente proteger as atividades empresárias e o empresário. Então, é dada esse benefício. Mas quais são os requisitos para você poder propor a ação renovatória? Primeiro, a locação tem que ter um fim empresarial, não podendo ter fim residencial. Você não pode pleitear uma ação renovatória para contrato de locação residencial. É preciso que se tenha um contrato escrito por prazo determinado e que o contrato ou a soma deles perfaça ao menos 5 anos. Não precisa ser um contrato com um tempo de 5 anos corrido. Pode ser mais de um contrato em que somados perfaça mais que 5 anos. Ou melhor, perdão, pelo menos 5 anos. Mas pode acontecer de que entre um contrato e outro, eles fiquem um período sem contrato escrito, que é um dos requisitos, porque está naquela fase de renovação, tratativas, muda isso, muda aquilo, e pode ser que
esse período seja interrompido. Mas o STF ele diz que um pequeno espaço de tempo, e ele decide que são 30 dias, um mês, né? Se as partes ficarem sem contrato escrito por esse período de tempo, não vai interromper o accessio temporis, que é justamente essa passagem de tempo de até 5 anos para que seja permitida a ação renovatória. Outro requisito é que a empresa deve estar no mesmo ramo há pelo menos 3 anos, justamente para poder proteger a atividade daquele empresário que está se empenhando para poder ficar naquele ramo. Se for uma pessoa que muda de ramo o tempo todo, uma hora está com um cabeleireiro, outra hora está com uma churrascaria, depois está com uma loja de celular. Não faz sentido proteger essa pessoa porque ela não consegue captar clientela, não consegue captar freguês. Então, ela não vai ter direito à ação renovatória. Por isso que precisa ter essa estabilidade de ramo por pelo menos 3 anos. Com relação... Aí, esses foram os requisitos. Com relação ao prazo para pleitear essa ação renovatória, ele é decadencial. Ou seja, acabando o prazo, acaba-se o direito de entrar com essa ação. E esse prazo ele é de 1 ano até 6 meses anteriores ao término do contrato. E não tem, então, como você entrar com a ação renovatória na semana anterior ao término do contrato, porque você já perdeu o direito, o seu direito já decaiu. Não vai adiantar de nada. Então, ficar esperto na questão desse prazo. Nossa, eu jurava que eu tinha colocado. Enfim, o prazo do novo contrato, faltou o slide aqui, né? O prazo do novo contrato, ele vai ser de 5 anos. Então, você pode renovar, entrar com ação renovatória e conseguir a renovação por mais 5 anos. E é possível sucessivas ações renovatórias, porque não há qualquer tipo de vedação legal quanto a essa prática. Mas é possível também que o locador ele queira retomar o imóvel que é dele. E por isso existem as hipóteses de exceção de retomada, que são a utilização do imóvel para uso próprio do locador. Ele deve entrar em fim empresarial e ele não pode entrar no mesmo ramo do locatário, porque isso vai configurar concorrência desleal. Ou ele pode retomar o imóvel com a justificativa de que ele precisa fazer reformas que estão sendo impostas pelo poder público. Muito comum no caso de prédios tombados, porque eles têm uma arquitetura específica que vira e mexe precisa estar restaurando. Então, se o poder público pede para ele fazer as obras naquele imóvel, o locador pode retirar o locatário dali para a realização dessas reformas. Ou também as reformas que aumentem o valor do negócio ou do imóvel. O locador ele vai necessitar indenizar o locatário de eventuais prejuízos e lucros cessantes, ou seja, nessas ações de retomada, pode ser que gere algum tipo de prejuízo para o locatário. E quando ele vai precisar indenizar? Quando a renovação, a ação renovatória ou a renovação do contrato não ocorrer por melhor proposta de terceiro, houve uma outra pessoa que deu um preço maior naquela locação e ele desistiu do seu contrato porque o outro era mais vantajoso, ele vai ter que ressarcir. E se no prazo de 3 meses não for... erro de digitação. Se no prazo de 3 meses não der o destino alegado ou não iniciar as obras. Ou seja, se no prazo de 3 meses ele não fizer as obras que o poder público pediu, ou que ele não iniciou a sua atividade para fim empresarial. Agora, bem por cima, a diferença entre mútuo e comodato, que foi o que a gente viu na última monitoria.
Só que a gente deu uma ênfase maior para o comodato. Ficou faltando a monitoria de mútuo especificamente, mas dá para dar uma entendida, digamos assim. Bom, a principal diferença entre... Primeiro, a principal semelhança entre mútuo e comodato é que ambos são contratos de empréstimos. Empréstimo é gênero, mútuo e comodato são espécies. Eles também são gratuitos e unilaterais, porque a obrigação se dá apenas de uma das partes, que ou devolver a coisa específica, ou devolver outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. Mas, enfim. O mútuo, ele vai abranger bens fungíveis e consumíveis, que são aqueles bens que não são únicos, digamos assim, eles são bens gerais, generalizados, e consumíveis são aqueles bens que eles vão se desfazer com a utilização. A coisa mais simples de pensar é literalmente comida. Eu não posso emprestar comida para alguém, porque ela vai comer. E ela não vai conseguir me devolver aquilo que eu emprestei. Então, essa é a forma mais simples de se entender o que é um bem consumível. Já o comodato, ele abrange bens infungíveis e inconsumíveis, que são aqueles que não vão se deteriorar com a utilização e eles são únicos, têm alguma qualidade que os diferencia dos demais. E o exemplo que eu dei na monitoria passada foi justamente a questão do livro autografado. Ele se diferencia de todos os outros justamente por conta da assinatura do escritor. O mútuo, ele é considerado empréstimo de consumo, enquanto o comodato é considerado empréstimo de uso. Para o comodato, você vai estar pegando alguma coisa de alguém para você utilizar daquela coisa. O mútuo, você está pegando alguma coisa de alguém para você consumir aquela coisa, para você usufruir daquela coisa, mas não no sentido de, tipo, só utilizar, no sentido de que você vai gastar aquilo que a pessoa te emprestou. Outro exemplo muito comum para contrato de mútuo é a questão do dinheiro, porque você não consegue devolver a mesma nota, o mesmo dinheiro, ainda mais porque agora dinheiro físico quase não existe, né? Então, você não vai devolver o dinheiro que ela te emprestou, mas você vai devolver o mesmo valor do que ela te emprestou. E também, que é o que eu já estava explicando, na questão do mútuo, você vai devolver para aquela pessoa outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. E para o comodato, você vai restituir a exata mesma coisa emprestada. Então, se eu te emprestar por qualquer motivo esse livro, você precisa me devolver esse mesmo livro. Se tiver qualquer tipo de... Se tivesse algum tipo de anotação, é mais fácil. Mas, de qualquer forma, você não pode pegar esse livro e dar um outro do mesmo preço, por exemplo. Um outro com a capa da mesma cor. Não, você precisa me devolver esse mesmo livro na questão do comodato. Na questão do mútuo, isso já não seria necessário, porque parte do pressuposto de que o bem era consumível e que você não vai conseguir me devolver a mesma coisa porque ela já não vai existir mais. Então você vai me devolver outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. Bom, acabamos os nossos slides aqui. Mais uma das minhas frasezinhas de fim. Mas agora eu vou passar para vocês 5 exercícios rapidinhos de fazer para a gente poder
resolver junto para poder fixar. Agora, só o que eu passei por cima, eles são super tranquilos e eu vou compartilhar a tela dos exercícios para vocês. Um instante. Bom, então aqui está o documento. Depois, se vocês quiserem, eu marco certinho quais eram as alternativas e passo o documento com as questões para você. Fica a dica, porque eu me utilizei do robozinho, do GPT, do professor Chacon, para me ajudar a fazer as questões. E eu acho que é um instrumento assim muito válido de você usar para você estudar, até para você revisar, fixar a matéria, porque a inteligência artificial está aí para a gente usar, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Fernanda adquiriu de Rogério um veículo utilitário esportivo usado no ano 2018 pelo valor de R$ 92 mil, após visualizar anúncio em plataforma digital de vendas. Durante as negociações, Rogério afirmou que o automóvel estava em excelente estado de conservação, ressaltando que o carro jamais apresentara problemas mecânicos relevantes. Após aproximadamente 20 dias de uso regular, Fernanda percebeu superaquecimento constante no motor. Levando o veículo à concessionária autorizada, foi informada mediante laudo técnico de que o automóvel possuía grave defeito oculto no sistema de arrefecimento, decorrente de avaria antiga e anterior à tradição do bem, cuja correção exigiria elevado custo financeiro. Inconformada, Fernanda procurou orientação jurídica para saber quais medidas poderia adotar em face do vendedor. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Fernanda somente poderá pleitear a indenização por perdas e danos, sendo inviável a resolução do contrato. Alternativa B. O efeito narrado caracteriza vício redibitório, podendo Fernanda rejeitar a coisa e pedir a resolução do contrato. Alternativa C. A existência de defeito em veículo usado afasta a responsabilidade do alienante. Alternativa D. Fernanda apenas teria direito à reparação caso comprovasse dolo de Rogério. Que isso? É um caso envolvendo justamente o vício redibitório, que é o defeito oculto no bem antes da tradição da coisa. Nesse caso é justamente o exemplo do carro, olha só. E o que aconteceu? O carro já estava quebrado antes da pessoa comprar, e quando ela comprou, ela não tinha percebido esse, esse defeito. Ele começou a dar problema, dar problema, dar problema, e depois foi ver que ele estava quebrado. O que pode ser feito? Ou ela pode pedir a rescisão do contrato, ou ela pode pedir abatimento do preço. Então, nesse caso, é a alternativa B. O defeito caracterizado, o defeito narrado caracteriza vício redibitório, podendo Fernanda rejeitar a coisa e pedir a resolução do contrato. Segundo exercício. Respirar. A empresa Mineração Alfa celebrou contrato de fornecimento contínuo de aço com a empresa construtora Horizonte, comprometendo-se a entregar mensalmente determinada quantidade do produto pelo prazo de 4 anos,
mediante preço previamente fixado. Entretanto, após o início da execução contratual, ocorreu grave conflito internacional que provocou escassez global de minério e aumento abrupto dos custos de produção e transporte, elevando em mais de 300% o valor necessário para o cumprimento da obrigação assumida pela fornecedora. A mineração alfa demonstrou que o evento era extraordinário, imprevisível e alheio à sua vontade, sustentando que a manutenção do contrato nos moldes originais acarretaria prejuízo com base no Código Civil, acarretaria prejuízo excessivo e risco de insolvência empresarial. Com base no Código Civil, assinar a alternativa correta. O que está acontecendo aqui? Alguém comprou aço, a mineradora falou que ia ficar vendendo aço para essa construtora, mas teve uma escassez global de minério, o que impediu que ela pudesse cumprir com esse contrato da maneira que foi estipulada, porque o preço, além de estar faltando minério, o preço subiu em 300%, e ela pôde demonstrar que o evento era extraordinário, imprevisível e alheio à vontade. O que a mineradora pode fazer? Ela pode pedir justamente a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Todos os requisitos estão aqui previstos. Então, a alternativa correta é a letra B. A situação pode autorizar a resolução contratual por onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário e imprevisível. Terceiro exercício. Carlos, empresário bem-sucedido e sem filhos, decidiu doar espontaneamente um apartamento localizado em Salvador ao seu sobrinho Mateus, de apenas 10 anos de idade, com quem possuía forte vínculo afetivo. A escritura pública de doação foi lavrada sem imposição de qualquer encargo, obrigação ou condição ao menor beneficiado. No momento da formalização do negócio jurídico, os representantes legais de Mateus não participaram do ato nem apresentaram a manifestação expressa de aceitação. Posteriormente, surgiu discussão familiar acerca da validade da doação, sob o argumento de que o incapaz não poderia receber bens sem representação legal. Diante desse caso, assinar a alternativa correta. Alternativa A. A doação é nula, pois incapazes não podem receber liberalidade sem representação. Alternativa B. A validade da doação depende necessariamente da aceitação expressa do representante